Boa noite, irmãs. Meu nome é Sebastiana. Eu sou membro da Primeira Igreja Batista de Franca. Sou coordenadora naquela igreja. Sou coordenada pela irmã Badia. E eu estou muito satisfeita porque hoje eu vou estar trazendo a palavra do Senhor, que o Espírito Santo fala ao nosso coração e que a palavra do Senhor venha ao encontro às nossas necessidades, irmãos. Vamos estar abrindo a nossa Bíblia em Isaías capítulo 35. O deserto e a terra sedenta se alegrarão, o ermo se exultará e florescerá. Florescerá com fartura, exultará de alegria e romperá em cântico. A glória do Líbano, a honra do Carmelo e Sarão lhe serão dados. Eles verão a glória do Senhor e a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos fracas, firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos aflitos de coração, sede forte, temais o vosso Deus, não temais, o vosso Deus virá com vingança, sim, ele virá como divina recompensa e vos livrará. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos desobstruirão. Amém? Que Deus assim abençoe a tua palavra. Irmãs, o livro inteiro de Isaías é um livro de profecia, né? Que eles falam que sempre está falando que vai acontecer. E esse capítulo 35 não é diferente. Então, Deus fala a Isaías e ele profetiza que o que vai acontecer depois do milênio de anticristo. Deus virá e vai restaurar a humanidade. Deus virá e vai restaurar essa terra. Então tudo mudará, tudo será diferente. E no versículo 1 diz assim: florescerá com o deserto sedento se alegrará. Nós sabemos, irmão, que o deserto é um lugar onde não há vida, porque não há água, na plantação não há nada. E aqui no versículo 1 diz que o deserto e a terra sedenta se alegrarão, florescerão. E vindo para os dias de hoje, na nossa vida espiritual, isso vem ao encontro com a nossa vida. Sabe por quê, irmãos? Nós vivemos neste mundo, nós não pertencemos a este mundo. Nós vivemos no nosso mundo, nós sabemos que nosso verdadeiro lugar é na eternidade com Deus. Mas enquanto nós estamos vivendo neste mundo, nós passamos por um deserto na nossa vida. Nós passamos por dificuldade, nós passamos por alguma tribulação, nós passamos por alguma tristeza. Então, eu não sei, irmã, qual é o deserto que a irmã está vivendo neste momento. Se é com o filho que está dentro das drogas, se é com o filho que está fora da igreja, se é com vida conjugal, se é doença na família. Então eu não sei o que as irmãs estão vivendo, mas Deus sabe. E Deus está prometendo aqui que Ele virá e vai restaurar. Ele vai mudar a situação da nossa vida. Hoje, irmãs, o mundo está sendo manifestado pelo inimigo de Deus, inimigo das nossas almas. O anticristo já está no nosso meio e, infelizmente, já está trabalhando dentro até das igrejas. Então, nós precisamos crer nessa promessa que Deus está falando, que virá restaurar, que Ele vai nos livrar desse sofrimento. Jesus não nos prometeu que nós só iria ter alegria aqui neste mundo. Jesus diz: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e vós vencereis também. Então, se nós permanecermos firmes com Jesus, nós também vamos vencer o mundo. Nós vamos vencer as artimanhas do inimigo. Nós, irmãs, somos bem-aventuradas porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que está ao nosso alcance.
Esse mundo hoje, ele oferece luxúria, é um mundo de mentira, é um mundo de falsidade, é um mundo de engano. E isso nos entristece porque nós não pertencemos a esse mundo. Nós queremos ter uma vida santa, uma vida de comunhão com Deus. Então, quando nós não devemos, no versículo 3 diz assim, ó, no versículo 3 da minha Bíblia, a versão diz assim, fala sobre não ter as mãos frouxas. As mãos frouxas é aquelas mãos que não conseguem firmar em nada. Nós devemos, irmãos, levantar as nossas mãos com força, segurar nas mãos do Senhor, para que nós alcançamos as bênçãos de Deus. Levantar as nossas mãos em louvores a Deus. A palavra de Deus fala que os israelitas, quando eles estavam em guerra, que eles estavam em luta, Moisés ficava com as mãos levantadas. E enquanto Moisés mantinha as mãos levantadas, os israelitas venciam a guerra. Quando Moisés descia a mão, eles perdiam a guerra. Então, se nós queremos ser vencedores também com Cristo, nós devemos ter as nossas mãos levantadas a Deus, as nossas mãos firmes, para que Deus nos conduza através das suas mãos. E o versículo 3 também fala de joelhos vacilantes. O joelho que vacila não tem consistência nenhuma, falta oração, mas aquele joelho que se dobra, aquele joelho que se curva diante de Deus, ser fortalecido, porque em oração estamos buscando a presença do Senhor. Nós, irmãos, também não devemos ter um coração turbado, murmurador, murmurar por qualquer coisa. O povo de Israel, quando saiu do Egito, em poucos dias ou alguns meses, eles poderiam ter entrado na terra prometida. Mas eles não entraram por quê? Por causa da murmuração. A murmuração desagrada a Deus. Eles ficaram 40 anos andando em círculo, sendo que estava tão perto a bênção. Muitas vezes a bênção também, irmã, está tão perto de nós. E talvez por causa de um murmúrio nosso, nós desagradamos a Deus e perdemos a bênção. Então, nós precisamos confiar realmente nessa promessa que Deus está dizendo aqui no capítulo 35 de Isaías, que Ele virá nos restaurar. Ele virá nos dar uma nova vida, uma vida completa, uma vida que não tem dor, uma vida que não tem sofrimento. Então, irmão, seja qual for o deserto que você está passando, seja qual for a dificuldade que estamos vivendo neste momento, que nós possamos realmente estar entregando as nossas vidas nas mãos de Deus. Nós somos bem-aventuradas, porque nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que renova a nossa vida a cada manhã. Irmãos, o inimigo é astuto. Nós precisamos permanecer vigilantes. Por quê? Porque enquanto nós dormimos, o diabo não dorme, não. Enquanto nós dormimos, ele está em derredor, planejando de que maneira ele vai nos fazer cair na manhã seguinte. Por isso, nós precisamos permanecer em vigília, vigiar noite e dia, permanecer curvadas diante do Senhor, permanecer com o pensamento firmes em Deus. Estejamos fazendo o que for, estejamos lavando uma louça, estamos limpando uma casa, mas que o nosso pensamento esteja firmado em Deus, que nós possamos estar pedindo a misericórdia de Deus para nossas vidas. O Espírito Santo está ao nosso dispor para nos fortalecer, para nos fazer a vontade de Deus. O versículo 5 do capítulo 35 nos mostra que a força divina, o poder de Deus na nossa vida vem nos fortalecer, vem substituir a fraqueza que há em nós, que nós vamos ser fortalecidas a cada dia se nós permanecermos na presença do Senhor. E também os crentes, nós que somos salvos,
teremos a capacidade de ouvir quando realmente é Deus que está falando ao nosso ouvido. Nós vamos poder compreender a vontade de Deus na nossa vida. Mas isso só pode acontecer se nós realmente alimentarmos da palavra de Deus, se nós alimentarmos da palavra que Deus nos tem dado todos os dias. Porque todos nós não alimentamos o nosso corpo com alimento material, porque senão nós enfraquecemos, ficamos doentes. O nosso espírito também precisa deste alimento espiritual para que nós possamos nos fortalecer, para nós podermos estar fortes, para vencer, combater a investida do inimigo em nossa vida. Porque o diabo, ele é inimigo de Deus e também é inimigo nosso, irmão. Nós, irmãos, somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Essa luz que há em nós tem que brilhar ao redor das pessoas que nos cercam, que vivem nas trevas. Nós precisamos ser exemplos vivo de Cristo para os perdidos. Nós precisamos levar um consolo, nós devemos ter um coração aberto, uma mente firme, as mãos levantadas, firmada em Deus, para que nós podemos ser vencedoras a cada dia, para que Deus se alegre de nós a cada dia, para que o mundo veja que nós somos diferentes. Nós temos que fazer a diferença como mulheres de Deus, como mães, como esposas, como pessoas que está neste mundo regida pelas mãos do Senhor. Então, irmãos, vamos ser unidas, vamos ser firmes, vamos ser fortes, vamos ser prudentes como aquelas 5 virgens que permaneceram com as suas lâmpadas acesas. Quando os noivos chegou, elas estavam prontas para recebê-los. Que a chama da nossa fé, que a chama do amor de Deus esteja acesa sempre em nossas vidas, para quando Jesus voltar, Ele nos encontrar firme, esperando por Ele, e nós podermos reinar com Ele para sempre. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus esteja no nosso meio, não só agora, mas para todo sempre.